Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. O presidente da Câmara defende manutenção da agenda de votações e marca para o início de junho a análise no plenário da reforma da Previdência. A pauta de votações desta semana tem 8 medidas provisórias já perto de perder a validade. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. Pauta única de hoje é votação de projeto que convalida leis de incentivos fiscais nos estados numa tentativa de superar a guerra fiscal. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Prichitsky. CPI Fonaincra pode concluir votação do relatório final. Hoje é terça-feira, 23 de maio. Agora em Brasília, 9 horas e 5 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fez o primeiro pronunciamento após as denúncias de corrupção contra o presidente da República, Michel Temer. Depois da delação feita pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS, envolvendo Temer, os partidos de oposição ingressaram com 8 pedidos de impeachment. Apesar da crise política instalada, o presidente da Câmara reafirmou o compromisso com a agenda de projetos na área econômica e disse que a Câmara vai voltar a funcionar normalmente em benefício do país. A Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados não será instrumento para a desestabilização do governo. O Brasil já vive uma crise muito profunda para que essa casa cumpra um papel de estabilização maior. Nós precisamos, como já disse, organizar, ter todas as nossas energias focadas na agenda econômica e o resto nós vamos trabalhar de forma harmônica, como eu tenho trabalhado com o presidente do Senado, com o presidente da República e com a presidente do Supremo Tribunal Federal. E é assim que eu entendo que nós devemos superar esse momento de crise que o Brasil vive. E o plenário da Câmara tem 9 propostas em pauta para votar essa semana. São 8 medidas provisórias e um projeto de lei. Mesmo com a determinação do presidente da Câmara em dar continuidade às votações, os partidos ainda estão avaliando as denúncias contra o presidente Michel Temer. Na semana passada, a votação de uma dessas MPs em plenário foi encerrada assim que as primeiras notícias da delação do empresário foram divulgadas. Para entender o comportamento do plenário, é bom olhar para 3 personagens. Primeiro, a oposição. Para ela, nada mais é votado. Não é normal que a casa funcione como se nada tivesse acontecido. Enquanto o presidente Rodrigo Maia não determinar a instalação da comissão de impeachment, nós vamos obstruir todas as matérias. E a base de apoio ao governo? O PSB, por exemplo, decidiu sair. Mas na Câmara há uma divisão dentro do partido. O PSB tomou essa decisão na executiva do partido, mas a bancada vai reunir essa semana e vai definir como é que vai andar dentro desse processo. Falta um outro personagem fundamental, o próprio governo. Nós queremos que esses partidos tenham nesse momento serenidade e deem ao presidente esse crédito de confiança. A relação de atrito entre esses 3 personagens é natural no mundo da política. De um lado, o governo pressiona pela normalidade. De outro, a oposição diz que não vota nada. Mas e a base de apoio? Esse é o elemento de difícil previsão nessa conta. Na semana passada, por exemplo, a oposição obstruiu e a votação de uma medida levou quase 7 horas. Agora, o plenário tem 8 medidas provisórias na pauta de votação. Falta concluir a votação daquela que transfere recursos do fundo penitenciário diretamente para estados e municípios. Já havia sinais de acordo para a votação daquela que regulariza terras urbanas e também na Amazônia. Entre as outras, vale a pena ficar atento à 763. Ela é a que criou o saque de FGTS de contas inativas. Se ela não for votada a tempo, aquelas pessoas que nasceram entre setembro e dezembro podem ficar sem o saque. Há ainda o projeto que acaba com a guerra fiscal. Agora, é preciso ver como o que está dentro do plenário dialoga com aquilo que está fora. A imprevisibilidade é a palavra de ordem aqui. A cada semana, por conta de um fato novo, o regramento, a ordinariedade da pauta pode mudar, não é? A conjuntura está muito dinâmica. E o presidente da Câmara já estabeleceu algumas prioridades de votação para esta semana. Ele também definiu o cronograma de votações da reforma da Previdência no plenário. A partir do dia 5 de junho,
vamos certamente, entre o dia 5 de junho e dia 12, vamos começar o debate e a votação da reforma da Previdência. Nessa semana vota a convalidação dos incentivos fiscais, que é um tema muito importante para garantir a segurança jurídica de muitos investimentos privados que foram feitos em muitos estados brasileiros, e vamos votar medidas provisórias importantes, como a medida provisória da questão do INSS, dos peritos. Vamos votar a medida provisória do refis, como dois temas que são muito importantes, porque além, claro, da proposta que veio do governo, a Câmara vem negociando e certamente chegará até amanhã num acordo em relação ao que será esse refis, né, que será votado essa semana na Casa. Vamos direto então para o Salão Verde conversar com a repórter Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Muitas medidas importantes e a gente tem que lembrar que essas medidas, depois de passarem pela Câmara, ainda tem que ser votadas no plenário do Senado, tempo curto, a saber aí se os líderes têm condição de entrar num acordo para votar rápido, né? Exatamente, Vera. A maior parte das medidas provisórias tem prazo de validade que vence aí na semana que vem, entre dia 28 de maio e dia 2 de junho. O Senado pede pelo menos uma semana para análise por lá, análise dos senadores. Então, o prazo para votação dessas medidas aqui na Câmara encerra essa semana. Tem ainda esse projeto do CONFAZ, esse projeto que muda aí a maneira como as leis de incentivo fiscal dos estados é analisada pelo Conselho de Política Fazendária e que foi pautado como pauta única hoje pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A gente está aqui com dois deputados, o deputado Davidson Magalhães, que é do PCdoB da Bahia, e com o deputado Carlos Marum, que é vice-líder e é do PMDB do Mato Grosso do Sul, também para conversar sobre como que essas forças políticas que a gente viu aí na matéria do Thiago Ramos vão lidar com todas essas questões aí no plenário da Câmara dos Deputados. Eu começo perguntando para a oposição. Existe uma tentativa aí de obstrução das votações? Existe força para realmente impedir essas votações, deputado? Bom dia. Bom dia. Primeiro que o presidente da Câmara, eu acho que está em outro mundo. Nós não estamos numa normalidade. Um presidente foi flagrado discutindo obstrução de justiça, discutindo com um empresário que está envolvido em grande parte da corrupção do nosso país. Ontem, um deputado, amigo íntimo e ex-assessor do presidente, entregou uma mala com R$500 mil, devolveu uma mala com R$500 mil à Polícia Federal. Nós estamos numa crise institucional gravíssima. Não foi a oposição que desestabilizou o país, não foi a Câmara dos Deputados que desestabilizou o país. Quem desestabilizou o país foi um golpe que começou há um ano atrás e que tem como resultado toda essa situação política, administrativa, sem sustentação. Dar celeridade a uma agenda que não tem legitimidade fora da Câmara dos Deputados e que não tem legitimidade dentro da Câmara dos Deputados, inclusive, porque hoje a base do governo encontra-se completamente despedaçada, e isso vai ser demonstrado aqui no plenário da Câmara, e a tentativa de normalidade é passar por cima de uma realidade que hoje já está apresentada ao mundo todo. Uma crise moral, uma crise ética e que não permite a esse governo continuar governando. A Câmara dos Deputados não tratar dessa questão é não tratar da questão que interfere na vida de milhões de brasileiros. Deputado Carlos Marum, o que vai acontecer hoje no plenário? Bom, preliminarmente eu queria destacar a hipocrisia da oposição, que trata essa crise como uma delação que atinge o presidente Temer, quando na verdade ela atinge até de forma mais absoluta e contundente os partidos de oposição. Todos estão envolvidos, todos estão citados, inclusive o PCdoB, do meu querido amigo. Amigo não, nós não nos conhecemos muito, mas nos respeitamos como colegas, deputado Davidson Magalhães, que até no PCdoB tem gente citada. Se a delação é verdade e o presidente Temer devesse cair por isso, eu acredito que esses deputados que estão citados na mesma delação deveriam renunciar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que pede a renúncia do presidente, deveriam apresentar a sua. Chega de hipocrisia, o país quer verdade, e a verdade é uma só, nós não estamos em férias. Você ouviu falar que o Congresso Nacional entrou em férias? Alguém ouviu falar? Que eu saiba não, pelo menos não li nada a esse respeito. E se nós não estamos em férias, nós temos o dever de trabalhar. E trabalhar é votar, não é ficar batendo bumbo a esse festival de demagogia que está se tentando implantar no país. Nós vamos votar porque o Brasil precisa. Você viu, que está me ouvindo, que se vencer o que quer a oposição, a obstrução, você não vai, que nasceu entre setembro e dezembro, não vai receber o saldo da tua conta inativa no FGTS? Você viu isso? Se não viu, fique sabendo. Então nós estamos aqui para trabalhar, o governo Temer vai trabalhar e nós vamos demonstrar que a Câmara dos Deputados tem responsabilidade e vai fazer o Brasil avançar.
Deputado Davidson, alguma possibilidade de acordo para a votação de algumas dessas matérias, como, por exemplo, a medida provisória do FGTS? Tudo isso tem solução da própria legislação, tem solução e alternativa para isso. Isso é uma chantagem que quer fazer com o povo. Quero dizer que nós defendemos eleição direta, não temos medo, inclusive eleições gerais. Quem se apossou do Palácio do Planalto é uma verdadeira quadrilha que não quer sair de lá, porque se ela sair, você que está nos vendo aí, toda ela vai para a cadeia. Nós queremos uma apuração integral de todos que estejam envolvidos. Não queremos o manto do fórum privilegiado para se manter no poder. Então, nós não estamos atrapalhando, nós queremos a fiscalização, nós não estamos na normalidade política. As bolsas estão dizendo que nós não estamos na normalidade. A economia está demonstrando que nós temos na normalidade. E quanto ao partido, o PMDB é o partido mais envolvido. Está na lama. Destruíram o Rio de Janeiro e estão destruindo o país. Aliás, ajudaram a destruir o país com o Cunha aqui, que está na cadeia, e com o Temer, que tem medo de sair do Palácio do Planalto para não ir para a cadeia. Então nós queremos essa investigação. O país não está normal, não existe estabilidade. Isso é uma falsidade. E querer chantagear o povo deu no resultado que deu. Um ano eles disseram que iam estabilizar a economia, ia gerar emprego, ia gerar renda, e nós estamos um ano aprofundando a crise desse país. A Câmara tem responsabilidade. Uma das responsabilidades é legislar. Outra responsabilidade é fiscalizar. E querer tirar esse papel da Câmara de fiscalização é anular o processo investigatório que precisa ser feito e passar o país a limpo. Deputado Marum, essa semana vai ser decisiva, então. Votar ou não votar? O que o senhor acha que consegue se avançar da pauta especificamente? Preliminarmente, eu quero dizer que não existe uma quadrilha no Palácio do Planalto. Existe uma quadrilha querendo voltar para o Palácio do Planalto. E nós não vamos permitir que isso aconteça. E como faremos isso? Trabalhando aqui. Temos uma pauta, o presidente Rodrigo falou muito bem, a Câmara dos Deputados não é um palco onde a farsa que se tentou com a qual se tentou convencer o país possa prosperar, e nós temos responsabilidade, temos dever e vamos trabalhar. A oposição que faça o seu papel, que é bater bumbo e atrapalhar. Nós vamos fazer o nosso, que é fazer o Brasil avançar. Falando especificamente um pouquinho sobre a pauta, tem também essa medida provisória do Refis, que faz esse refinanciamento de dívidas para as empresas. Existe a possibilidade de votação dessas pautas? O que o senhor acha que é menos conflituoso e que poderia votar? Olha, essa é uma pauta importante. Inclusive, eu sou do estado do Nordeste, que precisa do Refis. Agora, a pauta que quer se impor ao país é uma pauta que não se tem legitimidade para impor. E é nesse sentido que a oposição tem levantado a necessidade do presidente da Câmara se situar diante de uma crise gravíssima do país. Querer esconder essa crise é querer estabelecer uma estabilidade política e econômica que não existe no país. E é nesse sentido que a oposição chama a responsabilidade para o debate. Nós precisamos estabilizar o país. Aliás, até membros do próprio governo, do PSDB, já encaram aqueles que não estão muito ligados à fisiologia, que tem um mínimo de responsabilidade com o país, diz que o país precisa de uma estabilidade. E a estabilidade significa ter um governo com credibilidade, tanto nas ruas, que esse não tem, quanto em qualquer instituição séria desse país e do mundo, já não reconhece o Temer mais como governante. Portanto, nós precisamos passar o país a limpo. E passar o país a limpo é criar uma estabilidade para que o país volte a crescer e que a Casa Legislativa, que fiscaliza e cria leis, possa trabalhar de uma maneira mais tranquila e normal. E não trabalhar com base numa agenda para dar estabilidade a um governo corrupto, que é o governo Temer. Deputado Marum, esse projeto pautado hoje com o FAS, alguma chance de votar? Preliminarmente, eu gostaria de explicar para as pessoas o que é fisiologia que foi colocado pelo nobre e eminente deputado Edmilson. Fisiologia é fazer o que eles fizeram. Durante todo o governo Lula, estavam lá, ocupando ministérios, ocupando cargos e sendo, inclusive, naquele governo extremamente corrupto, postos para a rua por suspeitas de corrupção. Então, isso aí que eles chamam de fisiologia. Isso acontecia lá no governo de vocês. Agora não acontece mais. Quanto à pauta, nós temos diversos projetos importantes a ser votados. Nós temos projetos importantes para o Nordeste, como o eminente deputado citou. Nós temos projetos importantes como esse do FGTS, que pode fazer com que você, que vai ficar por último para receber... Olha, eu vou dizer, eu faço aniversário em novembro. E eu tenho FGTS lá também. Também estou preocupado. Nesse caso, eu estou até preocupado até comigo mesmo, certo? Mas nós que ficamos por fim, vamos ficar o Natal sem o nosso FGTS. Por quê? Porque a oposição insiste em bater bomba em cima disso. Isso é uma questão agora para o Judiciário. Nós ontem, inclusive, o governo retirou aquele pedido de suspensão
do inquérito, nós queremos que o inquérito avance, só queremos que ele avance com provas, com realidade. Fizemos a perícia na fita e queremos que o inquérito avance. O judiciário que cumpra o seu papel, o governo que cumpra o seu, mas nós aqui não podemos nos furtar de cumprir o nosso. É esta a visão do governo. Vamos votar. A oposição, se pudesse não obstruir, para a gente não ter que ficar aqui até as 3, 4 horas da manhã, seria até um favor que fariam a todos, inclusive a imprensa, né? Que muitas vezes fica um coitado pessoal dormindo aqui pelo chão para pegar as notícias e nós lá votando até as 3, 4 horas. Se no lugar de obstruir fosse lá e votasse em contrário, diga, nós somos contra a liberação da conta inativa do FGTS, é só ir lá e votar contra. Nós somos contra o Refis, é só ir lá e votar contra. Agora, obstruir, bem que podiam não fazer isso. Mas a oposição é oposição, a situação somos nós e nós temos responsabilidade com o país e faremos o país avançar. Nesta semana, provaremos, inclusive, que é uma falácia essa conversa fiada de que a base do governo tenha se desintegrado. É o que a gente vai ver, então, mais tarde na sessão do plenário, que está marcada para 5 para as 2 da tarde, né? Então, eu agradeço ao deputado Carlos Marum, agradeço ao deputado Davidson Magalhães pela entrevista. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Bom dia para você. Bom, a gente continua falando um pouco ainda mais sobre as informações em relação aos desdobramentos dessas delações da JBS aqui na Câmara. O PSOL, o PSB e a Rede entraram nesta segunda-feira com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, por quebra de decoro parlamentar. O pedido de abertura de processo disciplinar foi apresentado após a revelação das gravações que mostram Rocha Loures recebendo uma mala de dinheiro, supostamente de propina dos empresários da empresa JBS. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu nesta segunda-feira que o ministro Luiz Edson Fachin reveja o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures. Se a solicitação for negada, o procurador pede que o caso seja analisado pelo plenário do Supremo. O advogado do deputado afastado, Rocha Loures, o advogado José Luiz Oliveira Lima, divulgou uma nota em que afirma que não há qualquer motivo para a prisão do deputado. A defesa aguarda pelo STF a manutenção da decisão que negou o pedido do Ministério Público e que, no momento oportuno, vai prestar todos os esclarecimentos devidos. E a Comissão de Defesa do Consumidor deve votar nesta quarta-feira um requerimento do PSOL para convocar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, autor do requerimento, cobra explicações sobre o período de 4 anos em que Meirelles foi presidente do Conselho Executivo da JBS, antes de integrar o governo Temer. Segundo Ivan Valente, Henrique Meirelles tem que esclarecer se sabia sobre os pagamentos a políticos feitos pela empresa de Joesley Batista. A gente fala agora um pouquinho, a gente conversa agora sobre a pauta da manhã nas comissões aqui da Câmara. Eu vou chamar a repórter Mariana Plichitsky, que está lá no corredor das comissões e tem detalhes sobre uma audiência que vai falar sobre os lotéricos. É isso, Mariana, bom dia. Isso, Vera, bom dia a todos. Já tem muita movimentação na entrada do anexo 2 aqui da Câmara dos Deputados, porque vai ter uma audiência pública no Nereu Ramos, uma auditória aqui da Câmara, para discutir a situação dos lotéricos no Brasil. Essa audiência pública é feita pelas comissões de desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviço e a de legislação participativa. Quem pediu essa audiência pública e tem um projeto que trata do assunto é o deputado Goulart, que está aqui do PSD de São Paulo, está aqui esperando para conversar com a gente. Deputado, qual que é o problema dos lotéricos hoje no Brasil? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que assistem à TV Câmara. Os lotéricos do Brasil vivem hoje um momento de total inanição. Infelizmente, a Caixa Econômica Federal não tem os lotéricos como os parceiros. Inclusive, parte do projeto que nós apresentamos, eu e o deputado Raul, da Frente Parlamentar em Defesa dos Lotéricos, transforma permissão em concessão. Hoje, o grande problema que existe é a total falta de respeito aos lotéricos, as tarifas cobradas pela Caixa Econômica Federal, dos parceiros, dos seus clientes, quer seja da área de telefonia, de eletricidade ou qualquer IPTU de qualquer cidade do Brasil, cobrado em média R$ 5,50, R$ 6,00 e é repassado aos lotéricos a média de 40 centavos.
Então, os lotéricos estão fechando várias lotéricas pelo Brasil. Só o ano passado foram fechadas 500 lotéricas e a Caixa Econômica Federal, sem fazer um estudo de viabilidade, acaba colocando essas lotéricas que foram fechadas por não conseguir viabilizar os seus negócios em concorrência. Pessoas que não sabem o problema que está vivendo os lotéricos, acaba colocando suas poupanças, participando da concorrência, 6 meses depois perde o capital investido, fechando novamente aquela lotérica. Então nós temos um outro problema muito grave, que é o transporte de valores. Pasmem os senhores, os lotéricos pagam metade do valor dos transportes de valores, sendo que esse valor deveria ser totalmente absorvido pela Caixa Econômica Federal, porque o dinheiro é da Caixa, que abastece com dinheiro as agências. Não é? Em janeiro, as empresas de transporte de valores aumentou a cobrança do transporte de valores, em média, de 42% a 148%. E este aumento, até hoje, está só por conta dos lotéricos. Temos feito inúmeras reuniões com os diretores e a presidência da Caixa, que não resolve o problema. Então, eu e o deputado Raul apresentamos este projeto 7306, conseguimos já assinatura suficiente para tramitar em regime de urgência, e hoje nós temos aqui em Brasília, todas as vezes que fazemos uma audiência pública, em média 2.000 lotéricos de todos os estados brasileiros. A Frente Parlamentar em Defesa dos Lotéricos tem hoje um grande número de deputados e senadores, com a representação muito próxima aos lotéricos. Vamos aprovar o projeto, estabelecendo parâmetro para esta contrapartida aos lotéricos. É a maior PPP que foi construída no Brasil ao longo dos anos. Hoje são 13.500 lotéricos. Nós tivemos recentemente uma greve dos bancários que durou 45 dias. A população praticamente não sentiu a greve dos lotéricos, dos bancários, porque os lotéricos seguraram as pontas. Então, nós queremos respeito e que a Caixa tenha os lotéricos como concessionários e não mais como permissionários, e que divida este lucro, porque a Caixa, para que possa os lotéricos sobreviverem como empresários. Hoje, grande parte dos lotéricos tem empréstimos na própria Caixa Econômica Federal, que chega no final do mês, ele não consegue pagar suas contas e os funcionários. Deputado, para encerrar, no seminário hoje vem representante, na audiência pública, vem representante da Caixa Econômica. Você acha que é possível sair algum tipo de acordo daí? Não tenho dúvida. Virá representantes da Caixa Econômica Federal, um representante do Ministério da Fazenda e representante também do ministro Embaçaí, que inclusive é um dos membros da Frente Parlamentar do Lotérico licenciado, que ele representa boa parte dos lotéricos na Bahia, e agora, como ministro, ele está um pouco afastado, mas tivemos lá com a Febralote, que é a nossa federação dos lotéricos, reunião com ele há 15 dias atrás, e ele assumiu o compromisso de estar mediando esta conversa também com o Gilberto Ock, que é o presidente da Caixa. Deputado Goulart, obrigada pela entrevista, boa audiência pública, boa sorte. Bom, nós vamos falar agora de um assunto que interessa a todo mundo que gosta de chocolate, a produção de cacau. A Carol Nogueira vai falar mais com a gente sobre isso, né, Carol? Exatamente, Maria. A gente volta a conversar aqui com o deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, que já estava aqui comigo antes, porque ele vai participar hoje de uma audiência pública lá na Comissão de Agricultura, que trata desse assunto da lavoura cacaueira aqui no Brasil. Deputado, qual é o problema? Quais as dificuldades que a lavoura está enfrentando? O que é que vai ser discutido nessa audiência pública? O Brasil chegou a ser um dos maiores exportadores de cacau do mundo. Chegou a terceiro lugar exportador de cacau, hoje é importador. Nós tivemos uma crise muito grande na região, que na década de 90, que terminou reduzindo a nossa produção em 70%. Um grande papel na recuperação da lavoura do cacau, na criação da infraestrutura da região, foi dado exatamente em 1957 com a criação da CEPLAC, que na época era para o plano de recuperação da lavoura cacaueira. Hoje a CEPLAC é uma comissão executiva da lavoura cacaueira, é uma instituição importantíssima que joga um papel no desenvolvimento, na assistência técnica, tem o maior banco de genoma de cacau do mundo, é um dos principais centros de pesquisa de tecnologia do cacau do mundo. E esse centro vem sendo depreciado, nunca há mais de 10
10 anos que não tem concurso público para funcionários da CEPLAC, e ela vem sendo gradativamente rebaixada na sua função, perdeu a sua autonomia financeira, hoje está subordinada a um departamento dentro da estrutura do Ministério da Agricultura, e nós precisamos recuperar a revitalização do cacau da CEPLAC, para que o cacau volte a ser, que o Brasil volte a ser um exportador de cacau e, mais do que isso, volte a produzir uma coisa que o Brasil ainda é fraco na sua produção internacional, que é a produção de chocolate. E a CEPLAC está na ponta de lança desse desenvolvimento tecnológico, no incentivo à produção de chocolate da nossa região, para que nós não exportemos apenas grão, manteiga e líquor, mas que exportemos também o chocolate, que tem maior valor agregado. Então a recuperação da CEPLAC é fundamental para o sul da Bahia e para a produção de cacau no Brasil, porque a CEPLAC também trabalha em Rondônia, no Pará, no Espírito Santo, em vários estados do Brasil, e o enfraquecimento da CEPLAC é o enfraquecimento da cacauicultura. Então nós vamos fazer uma audiência pública para discutir uma proposta de revitalização da CEPLAC, que foi amplamente discutida na região, está sendo trazida para o Ministério da Agricultura, e à tarde faremos uma audiência no Ministério da Agricultura com o ministro, para tratarmos do tema da revitalização da CEPLAC, que é um tema sensível a toda a Bahia e a toda a produção de cacau do Brasil. Deputado Deilson Magalhães, obrigado pela entrevista, obrigado pela iniciativa. Como disse a Mariana, é um assunto que muito nos interessa. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Vamos para outro assunto importante que interessa a todo mundo tem que ficar de olho mesmo, que é o orçamento da União. Instalada no final do ano passado, no final de março, somente agora com a eleição do presidente, a Comissão Mista de Orçamento vai poder iniciar oficialmente os trabalhos neste ano. O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, foi eleito por aclamação presidente do colegiado. Ele foi indicado pela liderança do PMDB no Senado, a quem cabia o cargo neste ano. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, analisado pelo Congresso, orienta a elaboração do orçamento da União para o ano que vem e antecipa as metas e prioridades da administração federal nos 3 poderes. O projeto da LDO inclui também projeções para o desempenho da economia nos 3 anos seguintes, como os índices de inflação, o desempenho do Produto Interno Bruto e os déficits ou superávites entre o valor arrecadado e o que será gasto pela União. Vamos ver agora, então, quais são os principais pontos do projeto da LDO de 2018. O salário mínimo previsto para 2018 é de R$ 979, R$ 42 de aumento em relação ao valor atual. O Produto Interno Bruto tem uma projeção de crescimento de quase 2,5%. O crescimento previsto para este ano é de 0,5%. O déficit primário previsto é de R$ 131 bilhões. Este é o valor que o governo prevê que vai gastar acima da receita a ser arrecadada no ano que vem, sem contar as despesas com juros da dívida pública. Até o fim deste ano, o governo prevê que terá um déficit primário de R$ 139 bilhões. Deputados da oposição e da base de apoio ao governo discutem os efeitos que terá sobre a discussão da LDO e do orçamento a entrada em vigor da regra que fixa o limite das despesas da União no valor que foi gasto no ano anterior, mais a inflação. Nós, mais do que nunca, temos que ter responsabilidade com o déficit fiscal, responsabilidade com o ajuste das contas, responsabilidade com a adequação dessas contas ao teto, porque agora não podemos pura e simplesmente estourá-lo, endividando o país sistematicamente e empurrando nossas contas para frente. O orçamento deixa de ser uma peça de ficção científica e passa a ser real. Com isso, nós vamos ver muitas posições de luta por orçamento. Então, a saúde, a educação, elas podem receber orçamento maior? Podem. Mas isso vai depender dos parlamentares colocarem os recursos e votarem recursos a maior, por exemplo, para saúde e educação. Mas na hora que eles colocarem a maior em saúde e educação, eles vão ter que dizer de onde que vai retirar. Ela tem essa serventia de ser um atestado para reduzir as políticas públicas, não vai ter a menor condição, pelo que está escrito nessa LDO, de se garantir investimentos na saúde e na educação, como anunciavam, quando votamos aqui a chamada PEC da maldade, que por 20 anos congela-se os investimentos para o SUS e para a educação. O governo, ele precisa racionalizar suas despesas, porque o grande problema que eu vejo no déficit é recursos que são gastos de forma não prioritária.
As comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação debateram a medida provisória que acaba com a desoneração da folha de pagamento para vários setores da economia. As empresas de tecnologia da informação e alguns setores industriais, como de vestuário e calçados, estão entre os que perdem o benefício da desoneração da folha de pagamento, como prevê a medida provisória. De acordo com o texto, a partir de 1º de julho, essas empresas voltarão a recolher uma alíquota de 20% sobre a folha de pagamento. As comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação realizaram uma audiência pública para debater o impacto da medida. Desde 2011 até 2016, nós geramos 95 mil postos de trabalho. O setor cresceu, o faturamento bruto das empresas 12% ao ano, o rendimento médio do trabalhador 14,3%. Caso a gente não tenha sucesso na nossa ação, ela vai desorganizar, trazendo o setor para cenários antes de 2010, que eram pejotização, desorganização, uma competição injusta com empresas com modelos diferentes atuando no mesmo mercado. Isso é uma ducha fria na produção, porque você vai aumentar custos no momento em que o câmbio hoje já é favorável às importações, os juros ainda são muito altos, principalmente os juros daquele tomador nos bancos. Portanto, é uma medida que vai contra a retomada e só vai ter equilíbrio das contas com a retomada da economia. O representante do Ministério da Fazenda explicou que é importante fazer uma revisão dos benefícios fiscais existentes no país. Segundo ele, isso é necessário para ajudar a reequilibrar as contas públicas. O que se critica hoje na concessão de benefícios é essa fragmentação. Hoje, praticamente, nós temos todos os setores beneficiados de alguma forma. E isso degrada o sistema tributário, torna ele mais complexo, não só para a administração tributária, mas também para o próprio contribuinte. A medida provisória ainda vai começar a ser analisada por uma comissão de deputados e senadores. O relator revisor da proposta defende a manutenção do benefício para os setores que empregam um grande número de pessoas. Uma vez que temos hoje 14 milhões de pessoas desempregadas, né? E esses setores intensivos, elas empregam bastante. Então nós não podemos fazer com que esses setores passem novamente a ter dificuldades e comecem a demitir. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje? O presidente da Câmara afirma que deputados vão continuar trabalhando normalmente para dar estabilidade ao país, apesar da crise envolvendo a presidência da República. Rodrigo Maia definiu o dia 5 de junho para dar início ao debate da reforma da Previdência no plenário. Agora em Brasília, 9h36 e você vai ver depois do intervalo. Em debate na Comissão de Transportes, projeto transfere dos Detrans estaduais para as prefeituras a responsabilidade pelo registro dos ciclomotores, aquelas bicicletas motorizadas. E mais. Proposta aprovada na Comissão de Seguridade Social, que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas, motiva a campanha bem-humorada aqui na Câmara. A gente vai conhecer os detalhes já. Agora em Brasília, 9h38. O Câmara Hoje está de volta. A Comissão de Viação e Transportes promoveu uma audiência pública para discutir a legislação a respeito dos ciclomotores. Um projeto de lei em análise aqui na Câmara transfere a responsabilidade pelo registro desses veículos dos Detrans estaduais para as prefeituras. Ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas, com no máximo 50 cilindradas e que não passa dos 50 km por hora. Só entre 2010 e 2014 foram vendidos mais de 750 mil ciclomotores no Brasil. O apelo era de que eles não precisavam de placa e nem de habilitação. O registro dos ciclomotores ficava a cargo das prefeituras. Mas a partir de 2015, esta regra mudou e passou a ser exigido o uso de capacete e emplacamento para os ciclomotores. Ficou a cargo do Detran de cada estado providenciar o registro desses veículos. Para pilotar um desses, é necessário ser maior de idade e ter carteira de motorista para motos ou autorização de condução de ciclomotor, uma espécie de habilitação mais simples. A circulação dos ciclomotores é proibida em rodovias, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa proibição geralmente é descumprida e gera muitas mortes. No ano passado, apenas envolvendo ciclomotores, nós tivemos quase 800 acidentes. Desses 800 acidentes, nós tivemos 51 mortos
e mais de 700 feridos. Um projeto de lei que está em análise na Câmara devolve para os municípios a responsabilidade pelo registro dos ciclomotores, o que tende a provocar uma redução nas exigências legais. O representante dos condutores de ciclomotor defende que este tipo de veículo seja tratado de forma mais branda. Não está sendo consideradas as diferenças do veículo. O Estado, ele assumindo essa atribuição, ele deveria considerar essa diferença dos ciclomotores com relação aos demais veículos, com relação a taxas, com relação a IPVA, com relação à própria autorização. Então, isso é que não foi discutido de forma adequada. Mas o deputado Hugo Leal discorda. Ele garante que no tempo em que o registro era feito pelas prefeituras, elas negligenciavam esta obrigação, deixando os ciclomotores rodarem sem fiscalização. Ele acha que o registro feito pelos Detrans estaduais aumenta as exigências e traz mais segurança ao trânsito. Não circula na via pública, não circula com regras de trânsito. Então é isso. Por que quem dirige, quem pilota uma motocicleta não precisa, tem que usar capacete obrigatoriamente e quem está num ciclomotor não precisa usar? Porque é baixa velocidade, se você cair a 30 km por hora, 40 km por hora, 50 km por hora, a lesão pode ser tão grave quanto alguém que está também conduzindo uma motocicleta. Regra de trânsito tem que valer para todos. Vou chamar de novo a Mariana Prischitz, que lá no corredor das comissões, a Mariana agora vai falar sobre uma reunião. Mariana, está me ouvindo? Oi, Mariana. Vera, vai falar sobre uma reunião na Comissão de Seguridade Social e Família, Mariana. É certificação de óculos e lentes? Isso, tá para começar. Muito movimento aqui no plenário 7 do corredor das comissões, que é onde fica a Comissão de Seguridade Social e Família, que hoje vai discutir um projeto que trata da obrigatoriedade de certificação de óculos e lentes óticas. Já tem muita gente aqui para participar. Quem pediu essa audiência pública hoje foi o deputado Irã Gonçalves, que é o presidente da comissão e que vai explicar para a gente, está logo ali já com vários convidados que vão participar dessa audiência pública, vai explicar para a gente, deputado Irã Gonçalves, qual que é o objetivo, qual que é o problema, o que vai ser discutido hoje na comissão aqui. Bom dia. O objetivo principal é sensibilizarmos a sociedade, as pessoas, da importância de nós adquirirmos óculos de qualidade, tanto óculos de sol quanto óculos de correção visual, porque ao comprarmos óculos de má qualidade, nós podemos sofrer danos irreparáveis à visão. E nós temos aqui representantes do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da indústria ótica, do Inmetro, e vamos fazer um grande debate aqui para podermos construir uma legislação adequada que garanta proteção à saúde ocular do povo brasileiro. Ok, deputado Irã já está apresentando aqui os entrevistados. Vamos falar então com o Roberto Guzmão de Alencar de Almeida, que apresenta o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Qual que é o problema? Precisa de certificação para óculos e lentes no Brasil? Eu acredito que não exista controle nesse sentido. É por isso que nós estamos reunidos aqui para ter regulamentação desse setor. Os óculos é um produto que é utilizado dentro da oftalmologia para garantir conforto e, ao mesmo tempo, qualidade de visão. Isso é importante em várias fases da vida, desde a criança, no período do seu desenvolvimento, como depois, com a vista cansada. Então, é fundamental que o produto tenha qualidade e que não venha trazer, eventualmente, prejuízos às pessoas. Romero Guzmão de Almeida. Nós vamos falar agora então com o Marcos Ávila, que é representante do Conselho Federal de Medicina, vai participar aqui também é oftalmologista que atua aqui em Brasília. Qual que é a sua visão? O que é preciso fazer nessa área? Eu acho importantíssimo, como já foi dito anteriormente pelo nosso presidente do Conselho Brasileiro, pelo deputado Irã, nós do Conselho Federal de Medicina, que eu estou aqui representando, estamos preocupados com a saúde visual das pessoas e a qualidade do atendimento médico, prevenindo as principais causas de cegueira, está imbricado diretamente com a qualidade dos óculos. De forma que nossa posição é bem firme. Quanto mais nós cuidarmos da qualidade, melhor a saúde visual da população brasileira. Deputado Irã Gonçalves, rapidamente, você acha que depois de um debate como esse é possível avançar nesse projeto aqui na comissão e na Câmara? Sem dúvida, nós estamos já trabalhando no substitutivo que vamos apresentar. Obviamente que ao final dessa discussão, se eu achar adequado fazer algumas mudanças para aperfeiçoar o projeto, farei sempre no intuito de proteger a saúde ocular do povo brasileiro. Irã Gonçalves, obrigada. Boa audiência pública aqui na Comissão de Seguridade Social e Família. Vera, a gente volta daqui a pouco com informações da CPI FUNAINCRA. Pode chamar quando quiser, Mariana. Obrigada.
E olha, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, essa mesmo que tem a reunião agora, proíbe a venda de refrigerantes nas escolas. A proposta motivou a realização de uma campanha bem-humorada aqui na Câmara. Em meio à movimentação política, foi montada a Tenda da Felicidade numa das principais entradas da Câmara dos Deputados. O nome sugestivo é mesmo para chamar a atenção das pessoas. Chegando mais perto, a pergunta: qual o tamanho da felicidade contida dentro de uma latinha de refrigerante? São 37 gramas de açúcar que vai em uma lata de refrigerante, que isso representa 7 colheres de açúcar. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, fala que o consumo máximo de açúcar diário deve ser de 25 gramas. Então, ao consumir uma latinha de refrigerante, você já ultrapassa esse valor recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quem passou pelo local foi provar o refrigerante caseiro. É gostoso, sou gosto de refrigerante e açúcar. Quero meu dinheiro de volta se eu comprasse, se eu soubesse. Foi uma coisa interessante, por exemplo, pelo fato de eles estarem demonstrando que as propagandas de refrigerante, elas trazem uma sensação real, assim, de aquele seria um produto que lhe traria felicidade. Só que o que camufla é literalmente um dano gravíssima à saúde. Especialistas afirmam que 1/3 das crianças brasileiras tem peso acima do recomendado e a maior causa do sobrepeso é a má alimentação. Por isso, os que defendem o projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas de educação básica argumentam que é preciso ensinar às crianças valores diferentes do que a propaganda mostra. Mas na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta aguarda para ser votada, foi questionado se a proibição não fere o direito ao livre exercício da atividade econômica. Para o autor da proposta, a redução do consumo de refrigerante vai ajudar a prevenir doenças como diabetes e obesidade entre as crianças e reduzir os gastos com tratamentos de saúde. Quando você proíbe na escola, demonstra para a criança que ela está sendo educada de uma maneira diferente e ela vai levar isso até para os pais dela. Se você quer uma saúde melhor, comece a ensinar as crianças como é que você pode fazer uma saúde melhor até para o adulto. Preocupação com a saúde das crianças e preocupação com os idosos também. A violência contra os idosos foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara. O debate foi feito pelas comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa e de legislação participativa. As conversas giraram em torno de um projeto de lei que assegura mais direitos a idosos vítimas de violência ou extorsão. Uma ideia é ampliar a Lei Maria da Penha para proteger homens idosos. Nós temos hoje idosos, homens, que estão nas mesmas situações das mulheres, sendo vítimas de violência doméstica, principalmente por causa da sua pequena renda, da sua pequena aposentadoria. Outro ponto do projeto aumenta de 1 para 2 anos de prisão a pena máxima para quem cometer violência contra idosos. Para esse especialista, a lei atual é boa, mas a aplicação ainda é pouco eficiente. A gente vê, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Assistência Social, ainda muitas deficiências na garantia dos direitos constados no Estatuto do Idoso. Isso faz com que a população idosa ainda fique mais vulnerável, mais dependente. Para a deputada Creuza Pereira, pessoas com idade avançada precisam ter mais voz em discussões sobre políticas públicas. Ainda temos muito pouco feito, há muito caminho para andar. Por exemplo, eu acho que essas políticas públicas surgirão com mais frequência na medida em que a gente der voz aos próprios atores a voz àqueles que deviam ser os atores dessa ação. Um levantamento do Grupo Gay da Bahia revela que a cada 26 horas um homossexual é assassinado no Brasil. Os crimes contra a população LGBT foram tema de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, de acordo com a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá. Ela participou da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre os crimes contra a população LGBT. É um crime que atinge exatamente a personalidade, a essência das pessoas. E isso é absolutamente inadmissível em qualquer em mundo civilizado, né? Nenhuma pessoa ela pode ser atacada pelo fato de existir.
Os debatedores lembraram que o fator cultural deve ser considerado. Enquanto nós não tivermos uma capacitação educacional nos próprios ambientes públicos, nós vamos continuar falando de LGBTfobia, vamos criminalizar e vai apenas criar um temor, mas não vai solucionar o problema. O nosso problema realmente é educacional. É preciso conscientizar a sociedade a partir das crianças, dos adolescentes e exigir que as instituições não exerçam esse papel opressor e de absoluta exclusão aos que são diferentes no mundo plural, como é a sociedade brasileira. O presidente da Comissão de Direitos Humanos defendeu a aprovação da proposta que tipifica os crimes de ódio e intolerância. Ela, nesse momento, está na Comissão de Direitos Humanos, já teve o parecer do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e a gente terá a celeridade processual de colocar na agenda, entendendo que isso contribui para evitar a discriminação numa sociedade que, num momento conjuntural, está predominando muito ódio e intolerância. O projeto de lei que tipifica os atos de intolerância aumenta a pena dos crimes contra a pessoa quando são motivados por qualquer tipo de preconceito, inclusive de gênero. A proposta também penaliza quem negar o acesso de alguém a espaços públicos por conta de classe social, religião ou opção sexual. E ainda estabelece a pena de até 6 anos de prisão e multa para quem divulgar mensagens de ódio e discriminação. Foi sancionada a lei que institui o Dia Nacional do Teatro Acessível, voltado à inclusão cultural de pessoas com necessidades especiais. A data será comemorada no dia 19 de setembro. As pessoas com deficiência lutam para conquistar mais direitos de acesso aos espaços públicos e ao mercado de trabalho. Encontrar espetáculos culturais inclusivos, no entanto, ainda é uma tarefa difícil para essas pessoas. É para furar esse bloqueio que existe o movimento Teatro Acessível. É o caso do grupo Escola de Gente, ONG pioneira na inclusão por meio do teatro. A inclusão. Uma pessoa surda, se ela entra no teatro e não tem um intérprete de Libras ou não tem uma legenda, porque há pessoas surdas que não se utilizam da Libras e tem que ler o que está acontecendo, é como se elas tivessem sido barradas no teatro. Elas estão lá, mas não estão participando de nada. Então estamos falando de direito, de direitos cotidianos. Teatro acessível, teatro que garante participação, autonomia e independência para pessoas com deficiência, com baixo letramento, em quaisquer outras situações, a todo momento, no lugar em que desejarem. O deputado João Willis é um dos autores da lei que criou o Dia Nacional do Teatro Acessível. Ele acredita que a data aumentará a discussão sobre o direito à cultura para as pessoas com deficiência. A importância de criar uma data é dar visibilidade a uma questão que para muita gente é invisível, que é a questão da acessibilidade. As pessoas com deficiências, sejam deficiências físicas, sejam deficiências cognitivas, estão excluídas de uma série de direitos e de uma série de espaços. O simbolismo da data é esse, é criar um debate nacional e levar os produtores culturais, os trabalhadores da cultura, a pensar nas populações de surdos, nas populações de cegos, nas populações de pessoas com deficiências físicas, que simplesmente não vão ao teatro porque não tem elevador. Vamos para as últimas informações, então, desta manhã, com as nossas equipes que estão acompanhando as movimentações no Salão Verde, no corredor das comissões. Eu começo com a Carolina Nogueira e a pauta do plenário. Carol. Pois é, Vera, sessão extraordinária marcada para 1:55 da tarde. Na pauta única do plenário está esse projeto que pretende aí acabar com a guerra fiscal, muda as regras para aprovação, para validação das leis estaduais de incentivo fiscal no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Esse projeto também pretende validar todas as regras atualmente em vigor dessas leis de incentivo fiscal, mesmo as que não foram aprovadas pelo CONFAS. É o projeto pauta única aqui do plenário de hoje, as medidas provisórias que estão trancando a pauta, que passam aí, que são perto de vencer a validade, estão oficialmente marcadas para votação a partir de amanhã. Mas tem reunião de líderes hoje marcada para as 3h da tarde e os líderes, os deputados, podem decidir alguma coisa diferente disso. Vera. Obrigada, Carol. Vamos saber então os destaques, os últimos destaques lá do corredor das comissões. Quem explica para a gente é a Mariana. Isso, Vera, nós estamos aqui na frente do plenário 9, onde está prevista a reunião para a continuação da votação do relatório da CPI FUNAI-INCRA 2. O texto foi votado
Na semana passada, o texto principal, que é um relatório do deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, foi aprovado na semana passada, mas 2 dos seus principais trechos foram retirados para uma votação, que chama de destaque de votação em separado, que é o que deve acontecer hoje. São eles os cerca de 90 pedidos de indiciamento feitos pelo relator e proposições legislativas sugeridas pelo deputado Nilson Leitão. Esses destaques foram apresentados pela bancada do PT. Antes da votação, o relator da CPI já tinha anunciado mudanças no texto. Ele retirou do texto a sugestão de indiciamento do presidente do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, Dom Roque Paloski, que é arcebispo de Porto Velho. Essa inclusão do arcebispo na lista de cerca de 90 pedidos de indiciamento tinha sido bastante polêmico, muito criticado pela oposição do relatório aqui do deputado Nilson Leitão. Aqui ainda não tem muita cara de que vai começar, nenhum deputado marcou presença no momento, mas é um dos destaques da manhã no corredor das comissões, hoje, nessa terça-feira. Além disso, está prevista uma audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara para discutir voos comerciais no aeroporto de Pampulha. E à tarde tem uma longa agenda prevista aqui para o corredor, cujo destaque é a reunião da Comissão da Reforma Política, que pode discutir e votar o 3º relatório parcial do deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, esse que trata de regras eleitorais, sistema eleitoral e modelo de financiamento de campanha, propondo um esquema de lista fechada e financiamento de campanha. Vera, vamos então acompanhar aqui tudo que tiver no corredor das comissões. Obrigada, Mariana. Bom, e nesta edição do Câmara hoje, você viu, o presidente da Câmara afirma que deputados vão continuar trabalhando normalmente para dar estabilidade ao país, apesar do escândalo envolvendo a presidência da República. Rodrigo Maia define o dia 5 de junho para dar início ao debate da reforma da Previdência no plenário. Legislação dos ciclomotores em debate na Comissão de Transportes. O projeto transfere a responsabilidade pelo registro desses veículos aos Detrans estaduais, dos Detrans estaduais para as prefeituras. Câmara faz campanha bem-humorada sobre a proposta aprovada na Comissão de Seguridade Social, que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas. E esta edição do Câmara hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 23 de maio. Neste momento em Brasília, 9h57. Para você, um ótimo dia.